Bom dia a todos. Estamos aqui em mais um sábado, hoje com a reflexão de número 146, que se chama No Trato com o Invisível. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E hoje, nosso encontro de número 146, o tema deste capítulo se chama No Trato com o Invisível. André, qual que é o versículo que vai embasar a nossa reflexão aqui de hoje? A passagem de hoje é uma passagem muito, assim, impactante, né? Bem complicada, digamos assim, porque é uma fala de Jesus que está no Evangelho de Marcos, que diz assim: E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Essa é uma fala de Jesus, porque Jesus estava, vamos nos lembrar da nossa reflexão anterior, Jesus estava doutrinando espíritos ali, né? E aí está escrito que estava expulsando demônios. E aí alguns críticos estavam dizendo assim: mas ele está expulsando em nome de Beelzebul, em nome de Satanás. Então Jesus diz assim: mas que desorganização é essa, né? Como que pode Satanás ir contra Satanás, né? Ele fala assim: uma casa que tiver dividida, ela não para em pé, ela mesmo se derruba, né? Então, esse é um apontamento que ele faz, porque essa frase ele está dizendo e ensinando aos discípulos. É um ensinamento que é direcionado, não é para o público. Então, para quem ele está dizendo isso, já tem o entendimento maior dos ensinos de Jesus. Mas vamos ver o que Emmanuel traz para nós nessa reflexão de hoje, Duda. Bom, André, Emmanuel aponta, né, como é esclarecedora essa passagem do Evangelho para aqueles irmãos, né, que são os doutrinadores que nós falamos aqui na semana passada, né, como o André já citou o contexto desse versículo. Jesus está falando após o momento que houve uma doutrinação por ele, né? Ele é o doutrinador maior, mas bastante esclarecedora, traz aqui bastante conforto e muito esclarecimento aqui para os doutrinadores, essa reflexão nossa aqui de hoje. Ele diz que ela é esclarecedora porque no Espiritismo, né, nós temos a reunião mediúnica que tem como objetivo a gente auxiliar esses desencarnados, como Emmanuel fala aqui, desencarnados, infelizes, porque eles ainda não estão equilibrados num caminho redentor. Então, o Espiritismo ele vem com esse papel de auxiliar esses irmãos para se reencontrarem ali no caminho do bem. Então, esse é um trabalho que hoje é desenvolvido pela equipe mediúnica, né, nos centros espíritas. Semana passada o André contou um pouquinho para nós, mas nesse centro espírita, durante as reuniões mediúnicas, é oferecido, então, esse amparo a esses irmãos desencarnados. A equipe ela é composta por irmãozinhos, né, que são espirituais, que acontece no plano espiritual, nos bastidores da reunião. Esses irmãos espirituais, benfeitores, eles desempenham as mais diversas funções, né, são bastante detalhes e bastante etapas, mas da parte que compete aos encarnados, né, que são as partes que a gente pode enxergar e presenciar aqui com a nossa matéria, né, com os nossos olhos e ouvidos materiais, a gente sabe que esse papel é desempenhado em conjunto, né, as duas equipes. Emmanuel fala, né, agora a respeito do trabalho desenvolvido pelo médium doutrinador, que muitas vezes nós não devemos aguardar, e também toda a equipe que está em volta, né, aguardar um êxito imediato nessa tarefa. Porque muitas das vezes não vai ser possível que nós conseguimos fazer ali esse esclarecimento
e essa conversão desse irmão que às vezes está relutando em seguir para o caminho do bem de uma só vez. Esses irmãos que estão ali por tempo já desorientado, não vai conseguir às vezes tão rápido entrar nesse caminho e se esclarecer. E aqui Emmanuel aponta que isso se deve também não só pelo tempo, mas o fator principal que nós devemos esperar é o tempo. O tempo como remédio, como um caminho ali indispensável, porque o tempo ele traz maior esclarecimento. Ele fala também, né, o tempo é um grande colaborador nesse trabalho de amparo espiritual, porque com o tempo, não só um tempo corrido, né, pelo amadurecimento, mas como o André falou, muitas vezes alguns irmãos passam lá mais de uma vez pela mesa mediúnica, conversa, dialoga com o doutrinador mais de uma vez, e a cada trabalho desse, uma sementinha ali é plantada. Emmanuel até fala, né? É a luz que leva para aquele coração. Emmanuel relembra aqui também que nós não devemos também esperar essa transformação imediata, porque nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer esses espíritos. Afinal, os apóstolos já aprenderam com o mestre, né? Eles já, vamos dizer assim, beberam direto da fonte e nem mesmo por isso conseguiram que todos os espíritos que eles tiveram a oportunidade de doutrinar fossem doutrinados de imediato. Então, não devemos ter essa expectativa alta, porque afinal o trabalho está sendo desenvolvido, embora que o resultado não seja de pronto ali naquele momento. Então, porque muitos irmãos já estão há muito tempo, né, sem esse perfeito entendimento, e é necessário o maior tempo, como Emmanuel falou. E o importante que, embora não haja essa conversão, ele fala, né, as atividades mediúnicas, elas estão iluminando esses irmãos durante essa sessão, durante esse tempo que há de conversação entre o médium, o doutrinador e o espírito ali, que ainda está um tanto desorientado. Emmanuel aponta também aqui o outro lado, né? Nós estamos vendo aqui muitas bênçãos, muitas maravilhas, né, desse processo, desse trabalho. Semana passada ele também falou um pouco para nós a respeito dessas funções, mas existe também um outro lado desse trabalho, na mesa mediúnica, também dos doutrinadores, que são as perseguições que esses irmãos sofrem, desses irmãozinhos que ainda são adversários da luz, como Emmanuel nos conta. Estes irmãos, eles vão causar essas perseguições, Emmanuel cita aqui como trazer torturas e humilhações, mas Emmanuel nos conforta, trazendo o quão é normal essa atividade, vamos dizer assim, né? Desenvolvidas por esses irmãozinhos adversários ainda da luz, que ela é muito recorrente essa situação, porque ele traz aqui um trecho relembrando que o próprio mestre passou por isso. E aí ele traz esse trecho que eu vou ler aqui, e ele diz, né, assim: as mesmas objurgatúrias e recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado do seu tempo, atendendo aos enfermos e obsidiados, entregue a destrutivas forças de sombra. Recebeu Jesus o título de feiticeiro e filho de Beelzebub. Então, Jesus é o nosso primeiro modelo de doutrinador. Sabemos que, já falamos isso muitas vezes, Jesus não precisava passar por nenhuma dos percalços que ele passou aqui na Terra, nem mesmo ele ficou ileso de passar por essas perseguições. Então, Emmanuel traz aqui que existe, de fato,
essas perseguições que os irmãos passam, mas ela é algo normal diante do que nós vemos o nosso mestre passar. Nosso querido mestre passou por tudo isso, venceu todas as dificuldades e apesar de não ser necessário. Então, Emmanuel traz aqui como um conforto para todos nós. Ele também encerra aqui o capítulo trazendo também o quanto isso acalma o nosso coração em pensarmos que Jesus passou por isso e nós que não temos os mesmos méritos, precisamos nos fortalecer também e passar por todas as dificuldades que nós precisamos passar aqui na Terra. Mas aí no finalzinho eu trago esse trecho aqui que Emmanuel encerrou o capítulo para nós. Agora gostaria de ouvir a história que o André vai trazer e complementar essa reflexão aqui do Emmanuel aqui para nós aqui hoje. Novamente, eu vou trazer um pouco deste livro aqui, ó, que eu citei semana passada, Diálogo com as Sombras, que Hermínio Miranda coloca para nós uma coisa muito interessante, que é o seguinte: no dia da reunião mediúnica, ou dias antes, alguns espíritos, eles acompanham os médiuns que trabalham lá. E é muito comum, no dia da reunião mediúnica, os médiuns sentirem um pouco de enjoo, de mal-estar, de dor de cabeça, tudo isso influenciado pelos espíritos que querem desanimá-lo a comparecer à reunião. Então isso é muito comum, está escrito aqui nesse livro. E além disso, né, a Duda tocou num ponto aqui que Emmanuel traz, desses adversários da luz, dessas perseguições, e tem pessoas que pensam assim: ah, não, eu não vou ajudar não, porque eu vou ajudar os outros, aí começa a acontecer um monte de coisa ruim na minha vida, parece que ele sai dessa pessoa e vem em cima de mim com raiva porque eu estou ajudando aquela pessoa. E aí, para responder isso, eu separei aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 9 a respeito sobre a paciência. E ele é bem breve o trecho que eu selecionei, eu vou ler e comentar. É dito assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, a gente precisa entender que essa dor é um processo, é uma etapa para conseguirmos aquilo, né, que é grandioso, que é maior. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, existe que é muito mais penosa e, consequentemente, tem muito mais mérito. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, se na nossa vida tem alguém que nos testa, que nos coloca sempre à prova da nossa paciência, que a gente pensa assim: nossa, mas essa pessoa só dificulta a minha vida, podia facilitar, ela tá ali insistindo. Então, isso é uma prova de que nós precisamos dar testemunho da nossa fé através do quê? Através dessa caridade que é a paciência, né? Que ela é muito notória para Deus. E aí a mensagem diz assim: a vida é difícil, bem eu sei. Ela compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir.
Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. E aqui é justamente para nos responder. Se você tenta ajudar uma pessoa, e aí você tem medo de que os espíritos que estão tentando prejudicar aquela pessoa venha a te prejudicar, saiba que a equipe espiritual que coordena um centro espírita e que está ali para poder zelar pela reunião mediúnica é muito maior do que esses espíritos que querem tentar dificultar a nossa vida. Então, nós precisamos ter esse olhar de que as bênçãos são muito maiores que as dores, que o bem, que é Deus, é maior do que tudo que existe. Então não tem por que temer, não tem por que ter medo. E ela diz, a mensagem diz: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva o rosto para o chão. Por que está dizendo isso? Quando você olha para cima, quando você tem a visão de que a vida é eterna, de que Deus é a bondade suprema, o amor e a justiça em si, isso fica muito mais leve de você aceitar do que se você ficar com o olhar só para a matéria, só para a terra, só para o materialismo. Se você olha só para baixo, você vai pensar: não, não tem condição. A vida é isso mesmo, é só angústia, é só dor, é só tristeza, não tem para onde ir, não tem esperança, não tem perspectiva. Isso é um peso que ninguém dá conta de suportar sozinho. Então está dizendo, se você olha para o alto, se você olha para a fé e não para o materialismo, você tem você tem muito mais conforto nisso. E a mensagem finaliza: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tende de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Ou seja, Cristo veio para ser o modelo. Ele veio pessoalmente para dizer: é possível fazer, é assim que se faz, é dessa maneira e o caminho é esse. Agora, nós que temos os nossos equívocos, os nossos desenganos e os nossos erros do passado e precisamos, além de corrigir isso, construir um futuro melhor, né? Nós temos muito mais para fazer, né? Temos muito mais para fazer. E aí a mensagem finaliza: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então está dizendo aqui, quem é cristão é paciente. Então, por isso que ele está falando, essa palavra resume tudo. Ser cristão, essa palavra deveria resumir tudo o que Cristo ensinou. A paciência, o amor ao próximo, a não julgar, tudo isso. Então, essa palavra cristão, ela é muito forte, ela tem um impacto muito forte. Apesar, né, de que nós temos que entender a palavra cristão como derivando do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, e não cristão como aqueles que seguem o Cristo, porque muitos que seguem o Cristo não vivem o que Cristo pregou. Então tem muita diferença nisso. Duda, e o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, o trecho conclui um pouco da nossa reflexão aqui e ainda complementa, encerrando as palavras que você trouxe aí para nós. Tudo isso que falamos aqui e essa passagem que o André leu aqui para nós, tão bonita e inspiradora, conclui com essa frase que Emmanuel encerra o capítulo. Isso constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos, ou seja, nós, novos cristãos,
que pretendemos viver e buscamos diariamente a ter atitudes assim como o Mestre nos ensinou. Sabemos que Jesus não precisava passar por nada disso. Veio aqui, foi o nosso modelo, o nosso guia e abriu as portas aí para encurtar o nosso processo, para que a gente, quanto logo mais estejamos aonde é o nosso caminho final para estar. Então, saber que Cristo, sem precisar, passou por tudo isso, é para que nós possamos olhar para essas possibilidades e enxergar uma bênção, enxergar como uma oportunidade, como uma bênção divina, para que possa encurtar o nosso caminho, para que nós possamos ser felizes em ver que mais irmãos estão do nosso lado, que quanto antes nós chegaremos todos juntos aí nesse caminho final, saber que nós tivemos, né, a possibilidade de contribuir com o processo, a caminhada do irmão. Como o André falou, devemos pensar também não só em espiar o nosso passado, mas em melhorar para o nosso futuro, não só até para essa encarnação, como para outras futuras. Isso nos fortalece muito. Emmanuel conclui que realmente aqui é que ele fala, né, traz conforto aos discípulos novos. E é verdade, André trouxe essa passagem, complementa muito, que é um manual aqui para nós sermos cristãos, para desenvolvermos nosso trabalho cristão aqui na Terra. É necessário paciência, é necessário fortalecimento, confiar no processo, né, para que a gente possa aí se deleitar nessa alegria de praticar a caridade, de estar aí em amparo ao próximo. E algo, né, a ser frisado, como o André trouxe, merece destaque, a equipe espiritual sempre será maior. Sempre, sempre a história diz que o bem sempre vai vencer o mal. É a nossa equipe, né, a equipe que está do nosso lado, que trabalha, né, a seara de Jesus sempre vai ser maior, sempre vai estar ao nosso lado. Temos aí muitos dos mecanismos, o André falou dos desafios, mas diariamente, semanalmente, vamos falar assim, nós vencemos todos esses desafios, estamos lá com a bênção de Deus, desempenhando as tarefas, né? Isso não enfraquece, não tirou as forças, né? Vamos dizer assim, em outras palavras aqui mais do cotidiano, não matou ninguém, né? Nada foi tão forte assim. Todos continuam, né? E é o fortalecimento para a fé. Divaldo fala, né? E agora não me lembro, não me recordo a referência do momento, mas fala que ele é grato aos obsessores dele, porque foi graças a ele que ele se desenvolveu, por saber que ele precisava ser mais perseverante, manter as vibrações mais elevadas. Isso foi vamos dizer assim, a motivação para ele saber que para que ele ficasse em paz, ele precisava vibrar boas energias, ele precisava elevar o seu pensamento, melhorar os seus estudos. E assim, para nós não é diferente, porque nós sabemos que se nós elevarmos o nosso pensamento, vibrarmos boas energias, né, cercarmos de orações, a gente se fortalece, né? Isso torna ali como um escudo para nós e nós podemos vencer essas dificuldades que são naturais da vida, mas com uma facilidade muito maior. Não é mesmo, André? Exatamente. E eu queria só trazer aqui também essa parte aqui que você leu, né? Que Emmanuel disse que Jesus recebeu o título de feiticeiro, de filho de Beelzebub. Então, quando alguém virar a cara para a gente ou atravessar a rua porque sabe qual é a nossa religião, nós não precisamos nos sentir ofendidos, porque se eles disseram que Jesus era um feiticeiro, que ele era filho de Satanás, de Beelzebub, o que não dirá de nós que somos imperfeitos, né, que não temos toda a capacidade, todo o entendimento. Então, mantenhamos tranquilos a respeito disso. Se a pessoa nos ofender, tenhamos paciência para compreender que ela ainda não adquiriu
o ensinamento cristão de que não se deve julgar o outro, né? Então, não façamos também igual. Se ele nos xingar, que nós não elevemos a voz e não o julgamos, mas apenas precisamos compreender o seguinte: ele não está no momento ainda exato de compreender que Jesus ensinou que todos somos irmãos, todos somos iguais diante de Deus e que precisamos nos respeitar. É verdade. É bem lembrado a gente pensar, né? Cristo não merecia nenhum xingamento, nenhum rótulo, né? É a nossa referência de perfeição divina, né? Tanto que nós escolhemos-o como modelo. Então, nós somos merecedores de um monte de rótulos ainda, porque estamos bem ainda afastados aí desse caminho que Cristo já percorreu. Então, somos muitos os defeitos que nós temos, e ainda que nós achemos que está injusto essa categoria, o irmão também está nesse mesmo processo e ainda também é imperfeito. Tenhamos a paciência. Quando essa passagem do Evangelho que o Emmanuel falou, que o André leu, desculpe, que está no Evangelho, essa palavra resume tudo, é a frase mais verdadeira que nós cristãos devemos carregar. Sedes pacientes, sedes, pois, cristãos, né? É a nossa escolha, é a nossa decisão diária. Então, devemos aí honrar com muito amor a nossa religião, a nossa decisão de seguir a Cristo, né? Que só tem coisa boa nesse E caminho. lembrar também que nós seremos julgados por Deus não pelos nossos erros e as nossas faltas, mas principalmente pela o nosso esforço de querer nos tornar melhor. Então, Verdade. isso é que conta no final das contas, porque erros, equívocos, todos fizemos, todos tivemos. E a gente vai precisar conviver com isso. Só que Deus avalia o seguinte: ok, qual que é a intenção dele? O que, que ele está fazendo para mudar isso? Que caminho ele escolheu para poder apagar aquilo que ele fez? Então, isso é que importa para nós. Exatamente, né? Sobre essa reflexão. Diariamente nós acordamos, levantamos, estamos buscando ser melhor, como agradar mais a Cristo, ou nós estamos buscando em como talvez não levar uma desvantagem, como não sair por baixo, como ali parecer melhor diante dos homens. A intenção é tudo, isso resume muito aqui e encerra muito bem a nossa reflexão de hoje. Espero que essas palavras que o Mano trouxe aqui para nós, que nós compartilhamos com vocês, traga conforto no coração de cada um, traga inspiração, fortalecimento, para que cada um se sinta mais fortalecido a vencer cada uma das batalhas que nós temos na vida. Lembremos que Cristo não era merecedor e passou por todas elas, mas não tenhamos medo, como o André falou, encaremos essa nossa tarefa, porque afinal de contas é a nossa escolha, a nossa decisão, e o caminho disso é um caminho muito bom. Então, espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos o próximo capítulo, é o de número 147, se chama Um Desafio, é o versículo 16 do capítulo 22 de Atos. E agora, por que te detens? Então, semana que vem vamos continuarmos aqui partilhando com vocês essas palavras de Emmanuel e que cada um possa levar aí no seu coração todas as palavras da reflexão aqui de hoje. Eu desejo a vocês um ótimo sábado, um ótimo final de semana e uma semana muito abençoada, que cada um possa carregar com muito carinho e lembrar dessas palavras de Emmanuel aqui hoje para o nosso coração. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Um ótimo sábado a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós e que assim seja.